Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o economista da Rede Bancários do DIEESE, Fernando Amorim Teixeira. Bom dia, Fernando. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos. Fernando, teve início ontem a reunião de análise de mercado do Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, que termina hoje. E a expectativa unânime no chamado mercado é de uma nova alta de 1,5 ponto percentual, conforme várias instituições que foram consultadas pelo Projeções Broadcast. Como é que você vê esse possível retorno da taxa Selic aos 2 dígitos após 4 anos e meio, Fernando? Pois é, Glauco. De fato, assim, o que se espera, né, como resultado da reunião do Copom de hoje é um aumento de 1,5, né, então saindo aí de 9,25, que é a atual taxa Selic, para 10,75, mas o que a gente espera, né, não necessariamente significa que seria o adequado ou o desejado. E aí eu gostaria de explorar um pouquinho esses dois termos utilizados, né. Por que a gente espera que o Banco Central, de alguma forma, sancione, né, chancele essa expectativa do mercado? Porque para o Banco Central brasileiro, já há alguns anos, né, e com mais ênfase nos últimos 3 anos, o principal canal de ancoragem de preços é a chamada expectativa do mercado, né? O que é a expectativa do mercado? Na verdade, o Banco Central consulta meia dúzia de bancos, duas dúzias de corretoras, enfim, ou os credores da dívida pública ou os gestores, né, dessa riqueza, das famílias mais ricas, e olhando esse canal, né, fala assim, bom, eu preciso chegar a esse nível de preços que o Boletim Focus ou essas consultas indicam. Quando o Banco Central faz essa escolha, na verdade, ele está deixando os fundamentos da economia, ou seja, estrutura produtiva, né? Indústria, serviços, agropecuária, como que está se comportando, né, a economia do país, mercado de trabalho, nível de salário e renda, enfim, uma série de fatores que são relacionados à economia real ficam em segundo plano. Então, né, vou dar 2 exemplos práticos do que isso, né, como que o Banco Central tem operado, né? No meados do ano passado, já com o início, né, da subida da Selic, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, foi à mídia para declarar que a taxa de Selic, né, a taxa de juros básica, ia chegar até onde fosse necessário. Ou seja, ele está sinalizando que o céu é o limite e, obviamente, que do outro lado, né, estão os credores, estão falando, bom, se o céu é o limite, essa é a remuneração, eu estou aceitando esse jogo, né? Estou gostando desse jogo, digamos assim. E não satisfeito, né, quando foi em dezembro, ele declarou também, dessa vez ele falou, bom, infelizmente, no Brasil, para você reancorar a expectativa, né, para você trazer de novo a inflação para a meta por esse viés, você tem que contratar uma recessão. Ou seja, não é preciso que o DIEESE fale ou que o Fernando fale que o que o Banco Central está fazendo vai contratar uma recessão. Só que contratar uma recessão, e aí eu já salto por que é indesejado esse aumento, contratar uma recessão significa, né, para a classe trabalhadora, mais emprego, mais dificuldade, crédito mais caro, sobreendividamento, e não só, né, para o micro, para o pequeno e para o médio empresário, ele está sinalizando que olha, independente do seu esforço, da eficiência da sua empresa, da sua produtividade, é possível que você venha a quebrar, a falir no próximo período. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vai ter que esfriar a economia, provavelmente não vai ter demanda, a sua empresa vai ficar endividada, provavelmente você não vai sobreviver, mas esse é o custo, né? Segundo o Banco Central, utilizando termos técnicos, é o custo para que a ancoragem das expectativas se restabeleça e a inflação volte para a meta. Então, eu acho que é importante a gente né, ir por esse caminho, compreender o que o Banco Central está querendo com isso. O Banco Central está declaradamente buscando uma recessão no Brasil.
E apesar da desaceleração da taxa de inflação em 12 meses, né, ela passou de 10,42% para 10,2%. A prévia oficial divulgada na semana passada, Fernando, ela projeta uma alta de 0,58%, que também supera a expectativa do mercado, que era de 0,44%. Então, esse aumento da taxa de juros tem se mostrado ineficaz em relação àquilo que se pretendia, ou seja, o combate à inflação. E pior, se ainda der certo, como você falou, vai causar uma recessão. E em ambos os casos, com inflação alta e com recessão ou com economia num ritmo baixo, quem paga mais são as classes mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, não significa necessariamente que essa política não vai surtir efeito lá para frente, né? Que a inflação não vá sinalizar ou apontar para a meta no curto ou no médio prazo. Mas isso pode acontecer por uma série de fatores, né? Primeiro que essa é uma inflação, né, um choque de custos global, em certa medida, então isso tende a se estabilizar para os próximos meses, enfim, os bancos centrais do mundo todo, inclusive, estão com essa expectativa. Você tem, por exemplo, potencialmente um impacto no câmbio, né, quando você sobe muito a taxa de juros domesticamente, né, o diferencial de juros com relação aos outros países atrai capital, a taxa de câmbio se valoriza, e isso pode significar né, uma queda do preço dos produtos importados, né, dentro das cadeias produtivas brasileiras, e isso, em última instância, também fazer com que a inflação se refreie, né, deu uma amenizada aí. Mas aí eu acho que tem duas questões, né? Primeiro, você adotar essa política e de alguma forma a inflação começar a se direcionar para a meta, isso não significa que as coisas vão estar mais baratas, inclusive, para a população. As coisas estão caras e vão se manter caras, só a aceleração do crescimento do preço das mercadorias, dos bens e serviços, que tende a, de alguma forma, né, ser menos veloz, digamos assim, do que vem sendo nos últimos meses. Mas né, você pega com o Brasil, com desemprego de 11,6%, né, 12 milhões de desempregados, mais 29 milhões de desalentados, né, essa taxa de desemprego do Brasil é o dobro da média mundial e é a maior do G20, né? Então, o que o Banco Central está fazendo, na verdade, trabalhando a questão inflacionária como se fosse uma questão universal a ser resolvida e, na verdade, tem aspectos contextuais, né, de cada país. Você não pode simplesmente fazer a mesma política monetária na Arábia Saudita, em Luxemburgo, no Brasil, na China, porque são contextos diferentes, né? O Brasil é um país heterogêneo, extremamente desigual, que tem essa taxa de desemprego altíssima. Então, quando se está contratando uma recessão, é diferente, por exemplo, você fazer uma política monetária, né, um choque de juros nos Estados Unidos, que tem uma taxa de desemprego de 5%, no Japão, que tem uma taxa de desemprego de 3%, no México, que é um país mais parecido com o Brasil, que está com uma taxa de desemprego em torno de 4%, né, isso significa aumentar um pouquinho o nível desse desemprego, e fazer, né, uma política deliberada, né, uma contratação de uma recessão numa economia que tem aí quase 12% de desempregados. Então, assim, ganha tons dramáticos no Brasil, né? Agora, existem outros mecanismos de combate à inflação, além da política monetária, Fernando, como mudanças nos preços administrados, né, na política de preço da Petrobras, o que poderia já causar um impacto imediato, ou aumento dos estoques reguladores, por conta das oscilações dos preços das commodities, mas também porque a gente sabe que as safras e os preços dos alimentos vão acabar sendo cada vez mais afetados pelas mudanças climáticas. Seria preciso o governo dar mais atenção para esse tipo de medida para combater a inflação, que talvez surtisse até mais efeito do que mudanças na política monetária? Olha, Glauco, sem dúvida é possível visualizar, desde o início desse processo inflacionário atual, o componente, né, combustível, né, a política de preços praticada pela Petrobras nos últimos anos, né, da política de paridade de preço internacional, ou seja, leva em consideração a taxa de câmbios e o preço do barril do petróleo, né, o combustível, né, a energia, por ser ali um componente fundamental de toda atividade econômica, né, dando choques de preços para os demais setores, isso significa que a inflação vai dar uma galopada. E o governo, enfim, por essa escolha do governo também, né, se mexe com o conflito distributivo, ou seja, quem tem ação da Petrobras está feliz da vida, quem paga a gasolina está passando por apuros. Então é necessário, né, é urgente que essa política seja mudada.
Obviamente que isso vem combinado com uma política, né, do fim das privatizações, de refinarias, etc., porque para você conseguir fazer uma política consequente, utilizando uma estatal, você tem que ter condições para isso. Com relação aos estoques regulatórios, sem dúvida, né, o Brasil já há alguns anos abandonou essa política, né? É muito triste, né? Porque o Brasil é um exportador de matérias-primas, né? De bens primários, de alimentos, de combustível, etc., mas, na verdade, acaba dolarizando a nossa economia quando adota políticas, enfim, que não visam, mais uma vez, atender a população, mas sim visam buscar, enfim, agradar determinados preceitos do mercado, digamos assim. E aí, Glauco, eu acho que tem dois fatores aí que são agravantes para frente, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Primeiro que, né, o Banco Central americano anunciou que vai começar a subir aí as taxas de juros, talvez mais gradualmente, enfim, mas isso pode significar que o Banco Central brasileiro, né, que estava visualizando colocar os juros em 11,75 no final do ano, já tem alguns agentes do mercado pedindo aí 12,25 e tal. Então é possível que o Brasil, né, que esse choque de juros seja ainda maior e a recessão seja ainda maior. E eu acho que tem um agravante que as pessoas não estão prestando muita atenção, que é a tal da independência do Banco Central, né, que foi aprovada no ano passado. Significa que o próximo governo eleito vai ter que lidar, em boa medida, com esse Banco Central. Então, né, vai conseguir trocar 2 diretores aí no início do mandato, depois, no meio do mandato, vai trocar ali talvez o presidente, mas esse Banco Central, né, alinhado com essa política de ancoragem de expectativas que o próximo governo vai ter que lidar. Ou seja, eles conseguiram, de fato, né, tirar o poder democrático, pelo menos no ponto de vista da política monetária, de o próximo presidente estabelecer qual política monetária vai adotar. Fernando, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Conversamos aqui com o economista da Rede Bancários do Diese, Fernando Amorim Teixeira.